Um grande número de brasileiras e de brasileiros ainda vê a Europa como um manso lago de tranquilidade em meio às tensões mundiais. É verdade que se há conflitos raciais, eles não são tão dramáticos como o dos Estados Unidos. Se há violência armada, ela não é tão comum como, de novo, a dos Estados Unidos. Se há tensões sociais, pobreza e desigualdades, não são tão gritantes como na América Latina e na África. Se há polarização política, ela não é tão grande quanto a que existe no Brasil e assim por diante. Mas o fato é que a temperatura das tensões e conflitos está subindo no continente europeu. Em primeiro lugar, há a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e suas pesadas consequências na Europa. Mais uma vez, a tensão ficou clara na semana passada com a realização do encontro de ministros e outras autoridades de defesa na base aérea norte-americana de Ramstein, na Alemanha, perto da fronteira com a França. Mais uma vez, houve uma pressão enorme para que a Alemanha envie os seus tanques Leopard 2 para o governo de Kiev, ou autorize que outros países europeus que os possuem os repassem para a Ucrânia. E mais uma vez o governo alemão contemporizou, não dizendo nem que sim, nem que não. A temperatura subiu porque o governo polonês ameaçou enviar algumas das suas unidades que possui para Kiev, mesmo sem autorização de Berlim, o que seria contratual. Até o momento em que eu preparava esse comentário, o impasse continuava, bem como a perspectiva de que a guerra vai se prolongar a perder de vista. E ainda que discretamente, estabeleceu-se uma nova corrida armamentista e uma retórica bélica na Europa. A Alemanha vai aplicar 100 bilhões de euros em novos equipamentos para suas forças armadas. A França, 400 bilhões. E muitas pessoas que antes iam a manifestações pacifistas, hoje clamam que a guerra é a única solução para a Ucrânia. Da guerra passemos a uma de suas consequências, embora ela não seja a única responsável, a inflação. Os preços continuam pressionando o continente. É verdade que a presidenta do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reconheceu no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que a taxa média de inflação caiu um pouco neste começo de 2023, ficando em 9,2%. Mas ela se distribui de modo muito desigual entre os países. Em 2022, a média europeia foi de 11,1%, mas variando de 6,7% na Espanha a 23,1% na Hungria, entre os países da União Europeia. Ampliando o espectro, se ela ficou entre 9% e 11% no Reino Unido, conforme o índice de medida, na Turquia ela subiu quase 85% por ano. Além disto, a inflação se distribui desigualmente entre as mercadorias e serviços. Por exemplo, em 2022, a Alemanha teve uma média de inflação de 11,3%, mas o preço dos alimentos subiu em 20% e o da energia em mais de 40%, o que penaliza os mais pobres. Falando em pobres, o índice de pobreza vem subindo no continente. As estatísticas da União Europeia dizem que 21,7% de sua população vive em situação de pobreza ou próxima dela, de 10,7% na República Tcheca a 34,4% na quase vizinha Romênia. Na Alemanha, o índice de pobreza é um pouco menor do que a média da União Europeia, mas cresce o número de famílias que dependem do auxílio alimentação das cozinhas comunitárias, sobretudo nas grandes cidades, como é o caso de Berlim. Junto com a pobreza, crescem as tensões sociais. Em vários países, os movimentos sindicais e grevistas vêm crescendo sistematicamente. Um dos países mais afetados foi o Reino Unido. Uma categoria que há um século não fazia uma única greve, a da saúde, já fez duas nos últimos meses. Na França, as centrais sindicais promoveram gigantescas manifestações contra a projetada reforma da Previdência pelo governo de Emmanuel Macron. Na Alemanha, cresceram movimentos de paralisação na área portuária. Instabilidade social é igual a instabilidade política. Em toda a Europa, crescem movimentos e partidos de extrema-direita, considerados como eurocéticos. Estes conquistaram o governo da Itália e tornaram-se um núcleo decisivo de apoio ao governo da direita da Suécia, um país que era de forte tradição social-democrata.
Marine Le Pen ameaçou seriamente a reeleição de Emmanuel Macron na França em 2022. O partido Vox, herdeiro do franquismo, na Espanha, está consolidado em várias regiões do país. Igualmente, o Chega, da extrema-direita, em Portugal. Além disso, a extrema-direita permanece firme nos governos da Polônia e da Hungria. Para encerrar esse levantamento algo inquietante, lembremos que a guerra nuclear saiu do baú aonde cochilava e, no momento, permanece, embora mais na retórica do que factualmente, presente em nossas vidas. Ela agora paira sobre nossas cabeças durante o dia e faz a ronda em nossos pesadelos noturnos. Tudo isso promete um 2023 muito agitado.